Pai, que a Tua palavra continue falando aos nossos corações. É a Tua palavra que santifica-os. Santifica-os na verdade, a Tua palavra os santifica. João 17:17 diz que nós somos santificados pela Tua palavra. Ó Deus, que a Tua palavra, Senhor, possa encontrar guarida nos nossos corações nessa noite. Que o Senhor possa continuar tratando conosco, Senhor amado. Porque esse não é o ano da santificação. Porque santificação é um processo diário nas nossas vidas. Mas esse é o ano de grandes maravilhas, de grandes milagres que o Senhor quer fazer, ó Deus, no meio da Tua igreja, Senhor amado. E a santificação é o caminho, a santificação é o meio, a santificação é a porta. Que possamos entender isso, Senhor, para a glória e louvor do Teu nome. Damos-te graças, Senhor, em nome de Jesus. Que o Espírito de Deus continue trabalhando em nosso meio e falando aos nossos corações para a glória de Deus. Que todos digam amém. Amém. Mas então é muito importante nós entendermos isso, que não é o ano da santificação, que a santificação é um processo, a santificação é um meio, a santificação é uma doutrina cristã, mas é o ano onde Deus quer fazer maravilhas no coletivo, fazer maravilhas no meio de vós, amém? Então guarde bem isso, Deus quer fazer maravilhas no nosso meio, e Deus está nos dando a diretriz, o caminho, o que nós devemos fazer. Então, a santificação cabe a nós, e as maravilhas cabe a Deus. Então, santificação cabe a nós, eu que tenho que fazer, você tem que fazer, e as maravilhas cabe a Deus realizar, Deus fazer. Por isso que nessa noite eu quero falar sobre santificação é coisa séria. Santificação é coisa séria. No tempo que eu me converti, se eu estou aqui há 36 anos, 40 anos atrás, um dos assuntos que mais nós ouvimos dentro da igreja, que era cobrado de nós, era sobre a santificação, falava muito sobre o pecado, muito sobre a santificação, e falava sobre o batismo com o Espírito Santo. A igreja dava muita ênfase ao batismo com o Espírito Santo, ao falar em línguas. E esse falar em línguas, o batismo com o Espírito Santo, não tem nada a ver com o dom de línguas. O batismo com o Espírito Santo, falar em línguas do dia de Pentecoste, é referente à oração, é você orar no Espírito. O falar em línguas como um dom sugere, então, a interpretação de línguas, mas nunca o batismo com o Espírito Santo, a oração, ela precisa ser interpretada, porque é o Espírito Santo que ora, não é você que ora, e é Ele que intercede por nós. Então nós ouvimos falar muito sobre isso. Depois, nas décadas de 80 também falou muito sobre arrebatamento da igreja. Por que eu falo? Porque esses assuntos hoje em dia parece que não pertencem mais à igreja, parece que é coisa do passado. Só que são pontos fundamentais da fé cristã, da vida cristã. São coisas que jamais poderiam passar desapercebida. Que hoje a gente vive uma outra realidade do Evangelho. O Evangelho facilitado, o Evangelho da prosperidade. É isso que nós vemos hoje em dia, né? Hoje a gente vive um mundo gospel, mas que não tem apoio bíblico. Por isso que eu quero dizer para você, com essa palavra que Deus colocou no meu coração, que a santificação é coisa séria, que a gente não pode deixar passar.
E o versículo de Hebreus 12, 14, que é a nossa base, diz assim: esforcem-se para viver em paz com todos e procurem ter uma vida santa, sem a qual ninguém verá o Senhor. Irmão, só tem como você viver em paz com todos se você tiver uma vida santa. Se eu tiver alguma falha, algum erro, algum pecado na minha vida, na minha casa, na minha família, no meu trabalho, na igreja, eu quero dizer para você, com certeza isso vai tirar a sua paz. Você não vai ficar confortável. Se o seu pecado é contra a sua casa, contra a sua família, toda vez que você estiver na sua casa, na sua família, você não vai se sentir bem. Se o seu pecado é contra a igreja do Senhor, toda vez que você vier na igreja, você não vai se sentir bem, porque o pecado tira a nossa paz. Então ele deixa bem claro: procurem, se esforcem para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Isso é uma afirmação. Sem santidade ninguém verá a Deus. Deus nos salvou do pecado e não no pecado. Então isso tem uma grande diferença. Deus nos salvou do pecado e não no pecado. Do pecado para que a gente pudesse ser livre e não vivesse como escravo à mercê do pecado. O Senhor, Ele nos libertou da potestade de Satanás para vivermos no reino da sua luz. O príncipe das trevas é o príncipe desse mundo. O mundo jaz em treva, é o que diz a palavra de Deus. Mas nós vivemos guiados e direcionados e dirigidos pela luz da sua palavra, a luz do Evangelho e a luz de Cristo. Então Ele nos arrancou, Ele nos tirou do império das trevas. Veja que é um império, não é um reino, é um império que está dominando há quase 2000 anos atrás, mas que vai ceder espaço para o reino de Deus, onde a luz de Cristo vai brilhar novamente nesse mundo. E nós temos que entender que então nós temos que ser totalmente do Senhor, separados para vivermos em novidade de vida. Então, se Deus nos tirou do pecado, nos tirou do império das trevas, nos trouxe para o reino da sua luz, então Ele quer que a gente seja santo, ou seja, que a gente seja separado e que, como reino da luz e como pertencentes ao reino da luz, Deus quer que a gente anda em novidade de vida. Isso é sugerido pelo apóstolo Paulo na sua carta aos Romanos, capítulo 6, versículo 4, que Cristo nos resgatou e agora nós deveríamos viver em novidade de vida. E que em Cristo Jesus nós somos novas criaturas. Então Paulo também escreve a sua carta a 2 Coríntios 5,17, que quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas, quando eu vivia preso pelo pecado, quando eu estava preso no reino dessas trevas, certo? Eu vivia de uma forma, agora eu sou nova criatura e Deus fez novas coisas para as nossas vidas. Então quem está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas se passaram e agora nós andamos em novidade de vidas, porque nós somos novas criaturas. Então, precisamos então entender e saber que sem santificação ninguém verá o Senhor.
Ou seja, aqui está dizendo que no céu, no reino de Deus, nada, absolutamente nada que é contaminado entrará no reino de Deus. Jesus deu um exemplo nas bodas, numa festa de casamento, que era a cultura da época. Quando alguém dava uma festa, o rei dava uma festa, é ele que fornecia os trajes ou as roupas. Então ele mandou fazer o convite aos seus convidados e ele deu a roupa. E no momento da festa ele viu que alguém não estava trajado devidamente para estar naquela festa. E ele chegou até lá e disse: como que você entrou até aqui? Você não está preparado para estar na minha festa. E o Senhor então mandou chamá-lo, mandou apreendê-lo e lançá-lo fora. Por quê? Porque ele não estava preparado para aquela festa. Então, a gente precisa entender que sem santificação, ninguém verá a Deus. A Bíblia diz que só os puros de coração verão a Deus. E o que nós temos aqui, irmãos, não é uma opção. Você não pode fazer uma escolha, você não tem direito de escolha. Então, o que ele deixa bem claro aqui, que isso aqui é um mandamento, não é uma opção, não é se eu quero, se eu aceito, se eu desejo. Então não é uma opção, santificação não é uma opção. Não é um cardápio onde você senta e você vai escolher o que você quer comer, o que você quer beber. Santificar é um mandamento, é uma ordenança do Senhor. Então, se é um mandamento, então não é uma mera possibilidade. Amém? Não é uma mera possibilidade. Por isso que o verbo está no imperativo absoluto. Ele deixou uma ordem. Então nós temos que buscar a santificação. E será que nós temos buscado a santificação? Mas se nós temos que santificar a nossa vida como um todo, assim como nós temos que santificar os nossos olhos, os nossos lábios, os nossos pés, as nossas mãos, o nosso coração, ou seja, tudo deve ser consagrado ao Senhor. Então, a santificação é uma exigência inegociável. Deus não negocia. Sem santificação, vocês não me verão. Então, a santificação, vou repetir, não é uma alternativa para nós. Deus não negocia a santificação com ninguém. Deus exige de nós. E nós deveríamos entender que só através da santificação que nós vamos ver Deus operar maravilhas no nosso meio. E um dia nós veremos Deus face a face como Ele é. Então, irmãos, não é uma alternativa, é um dever de cada cristão. E a pergunta é: será que nós temos santificado? E hoje eu quero fazer uma aplicação da santificação no livro de Josué, no capítulo 7. O livro de Josué, capítulo 7, ele fala sobre a capa de Acã. E essa lição da capa de Acã é uma das lições mais profundas sobre santificação. Essa passagem de Josué 6 e 7, eu quero que você anote isso e depois você leia, porque eu só vou fazer aqui um esboço. Mas eu quero que você guarde bem isso, que é uma das lições mais profundas sobre santificação, sobre obediência e consequências do pecado no meio do povo de Deus.
Então, a desobediência por se santificar traz consequências. E essa história, então, ela narra como a cobiça de um único homem, Acã, comprometeu a santidade e a vitória da nação de Israel. Seu pecado, a sua falta de santificação. Anátema, o termo usado aqui, anátema, e usado em Gálatas por Paulo, quer dizer você pegar aquilo que era consagrado só a Deus e usá-lo por benefício próprio. Então, as coisas que foram poupadas aqui deveriam ser consagradas a Deus, ou seja, pertenciam a Deus. E aquilo que é de Deus, Deus também não negocia. Amém? Então é muito importante você entender isso, que anátema aqui sai desse termo, sai dessa passagem, porque ele tomou para si aquilo que foi poupado e que deveria ser exclusivamente de Deus, deveria pertencer aos tesouros de Deus. Então, aquilo que não foi totalmente destruído conforme a ordem de Deus, aquilo que foi poupado, deveria então ser consagrado. Irmãos, consagrado ao Senhor. Vamos fazer um resumo então em Josué 7. Então nós temos primeiro a ordem de Deus. A primeira coisa que nós temos aqui, nesse resumo de Josué 7, é a ordem de Deus. Após a queda de Jericó, Deus proibiu estritamente que os israelitas tomassem qualquer despojo da cidade para si. Tudo deveria ser destruído ou consagrado ao tesouro do Senhor. Então, nós temos primeiramente aqui uma ordem. E nós estamos dizendo que santificação, ela é uma ordem. Segundo, o pecado de Acã. Acã da tribo de Judá. Veja, a mesma tribo que levantou Jesus. Desobedeceu. Ele viu entre os despojos uma boa capa babilônica, 200 siclos de prata e uma barra de ouro. Ele cobiçou, tomou e escondeu no meio da sua tenda. Terceiro, o significado da capa. A capa babilônica representa o pecado que atrai os olhos, as coisas do mundo que tentam se misturar à vida do cristão, afastando-o da comunhão com Deus. Quarto, a consequência, derrota em Ai e a perda da santidade. O povo começou com uma ordem em Josué 3,5: santificai-vos, porque amanhã Deus fará maravilhas no meio de vós. O povo tinha uma ordem de Deus, que o povo deveria estar em santidade se eles quisessem conquistar tudo que Deus havia prometido. E aqui, desde a muralha de Jericó, a atravessada do Jordão, é apenas o começo. Veja, é apenas o começo e um sinal das maravilhas de Deus, da ação de Deus, do poder de Deus, do que Deus podia fazer. Então o povo precisava continuar em santidade. Então, com a consequência, vem a derrota a Ai. Quinto, pensando que a vitória seria fácil, Josué enviou apenas um pequeno grupo para lutar contra a cidade de Ai. Israel foi derrotado, cerca de 36 homens morreram, e o povo ficou com o coração derretido de medo. Eles já tinham vencido uma grande batalha, agora eles estavam diante de um povozinho,
E ele disse assim: eu nem preciso mandar um exército, eu mando só um batalhão. E eles foram derrotados, e 36 homens, soldados, morreram. Por isso que o nome não é por acaso, né? A cidade chamava Ai. Ai de nós, Israel, se fomos derrotados por um povo tão pequeno. O que será de nós? Sexto, a causa do pecado. Josué chama a Deus que revela: Israel pecou, tomaram do anátema. Josué 7:11. Tomaram daquilo que pertencia a mim. Oitavo, a identificação se deu no vale de Acor. Acor significa perturbação ou infortúnio. Então havia uma perturbação no meio do povo. Por que perdemos a batalha? Por que fomos derrotados por um pequeno povo? O local lembrava que o pecado traz ruína e que a santidade é coisa séria. Deus estava mostrando aqui ao povo que Deus não é um Deus de brincadeira, que santidade é uma coisa séria a Deus. Nono, a investigação. Por meio de sorteio, Acã foi identificado e confessou o seu pecado. Ele disse: vi, cobicei, tomei, estão escondidos na minha tenda. Aí vem o julgamento. Acã, sua família, seus bens foram levados ao vale de Acor, aonde foram apedrejados, queimados. A capa, a prata e o ouro foram destruídos. Então nós temos aqui o julgamento, que trouxe consequência não somente ao povo, mas também a Acã e a sua família. E veja, ele foi morto apedrejado e queimado. E aquilo que ele tomou para si, que ele cobiçou para si, foi totalmente destruídos. Aqui então nós tiramos 4 lições de santificação para nós atualmente. 4 lições. Primeiro, o pecado individual afeta o todo. O pecado individual afeta o todo, afeta o coletivo. Não afeta só a sua vida, afeta a sua casa, sua família, seus negócios, a sociedade, a cidade, o país, a igreja. A história de Acã ensina que, como a igreja, corpo de Cristo, o pecado oculto de um membro afeta espiritualmente o poder da comunidade. Então veja, afeta. A Bíblia diz que o que faz separação entre nós e o nosso Deus são as nossas iniquidades, o nosso pecado. Segundo, a necessidade de confissão e ocultamento. Acã não apenas pecou, mas escondeu o pecado. A santificação exige trazer o pecado à luz, a confissão e abandoná-lo. Você entende por que santificação é um processo? Porque nós vivemos num mundo caído, num mundo perdido, onde o pecado bate na nossa porta todos os dias. Todos os dias. Não importa onde você vai, onde você trabalha, onde você mora, onde você estuda. E nós temos um aparelho, uma ferramenta na nossa mão que, se nós não tomarmos cuidado, vai destruir a nossa vida. Vidas têm sido destruídas pelo celular, famílias têm sido destruídas pelo celular. Então a santificação exige de nós a confissão e o abandono do pecado. Por isso que nós precisamos santificar todos os dias nossas vidas. Pararmos e analisarmos como está a nossa vida.
Vou repetir aqui. Os filhos de Jó se reuniam na casa do mais velho. 7 homens, 3 mulheres, 10. E Jó no dia seguinte fazia uma consagração, uma santificação pela vida dos seus filhos. Se porventura os meus filhos fizeram alguma coisa que desagradou a Deus, Jó estava ali intercedendo. Perdoa, Senhor. Não impute neles o pecado sobre eles. Terceiro, a capa na nossa tenda. A capa babilônica representa as coisas condenadas que às vezes trazemos para a nossa vida cristã, como, por exemplo, avareza, desobediência, mentira, pornografia ou valores mundanos que escondemos de Deus e da igreja, que chamamos pecado. Então, trazemos para a nossa vida cristã, aquilo que Deus condena, aquilo que Deus abomina. Por isso que santidade, ser santo, é ser separado, é separar-se, é deixar essas coisas que outrora nos prendiam e vivermos em novidade de luz. Então, irmãos, nós podemos nos enganar a nós mesmos, e enganar uns aos outros, enganar os nossos pais, os nossos líderes, o nosso chefe, podemos enganar o nosso cônjuge, mas aquele que vê e sabe todas as coisas, não, nós não enganamos. Então, a santidade é uma oportunidade que Deus nos concede de confessarmos, de nos arrependermos e abandonarmos, para não vivermos uma vida à mercê do diabo. Quando nós estamos à mercê do diabo, quando perdemos a comunhão com Deus, nós passamos a andar de mão dada pelo diabo. E nunca se esqueça que o diabo veio roubar, matar e destruir. E é isso que ele faz com a vida de todas as pessoas que andam de mão dada com ele. Então a gente precisa entender e fazer uma avaliação das nossas vidas, se nós não temos escondido uma capa em nossas vidas, não temos em oculto, aos nossos olhos, nunca aos olhos de Deus, aquilo que desagrada a Deus. Quarto, a santidade e obediência. A vitória em Ai só ocorreu após a remoção do pecado, ou seja, a santificação. A santidade não é apenas evitar o pecado, mas obedecer integralmente a Deus. Quero repetir para você que a santidade não é apenas evitar o pecado, mas obedecer a Deus 100%. 99,99999 não é 100%. Deus não negocia com o pecado. Então nós precisamos entender isso, que a vitória de Ai só veio quando o pecado foi eliminado no meio do povo. A capa de Acã nos ensina que a santificação exige remover tudo que é mundano, proibido da nossa vida, pois Deus não habita onde o pecado é escondido, e a desobediência atrai derrota. Então, se nós queremos que Deus faça maravilhas em nossa vida, em nossa família, nosso trabalho, nossos estudos, em nossa igreja, a gente precisa buscar a santificação. Eu quero convidar você mesmo assentado a curvar a sua cabeça. A você entender isso, irmãos. Que se só você sofresse as consequências, tudo bem. Mas o problema é quando inocentes pagam pelo seu erro. O povo
pelejou grandes guerras, nunca um soldado de Israel foi ferido ou morreu. Nesse caso aqui, perderam 36 soldados. O povo ficou totalmente desolado e perdido, sem entender. Derrotamos Jericó, passamos em pé enxuto e caímos diante de Ai. Ai, o que está acontecendo? Ai, o que aconteceu? Para a vergonhosa derrota. Então Josué vai buscar a Deus e diz: Deus, o que aconteceu? A resposta de Deus é: há pecado no meio do povo. Então faz valer a ordem de Deus. Josué, santifica o povo. E santificar o povo aqui foi sacrificar Acã e sua família, e destruir a capa e os metais preciosos que ele tomou. Então, a Bíblia diz: examine-se o homem a si mesmo. Nós que temos que olhar para nós mesmos. E não vale a pena, irmãos, desejar nada desse mundo. Por mais valioso, por mais precioso, por mais saboroso, por mais delicioso, por mais prazer que nos dá, a Bíblia diz que são só coisas passageiras. Você entende? São coisas passageiras. As coisas que Deus tem para nós, elas são eternas. Não troque as coisas eternas pelas coisas passageiras. Não troque as delícias eternas pelas coisas passageiras desse mundo. No caso de Acã, cumpriu-se a lei do Velho Testamento. Mas hoje nós estamos no Novo Testamento. A consequência nós ainda carregamos sobre nós. Deus disse para Moisés: eu perdoo esse povo, mas eles vão pagar pela consequência do que fizeram. Mas tem uma coisa, que a santificação, por isso que eu disse que é coisa séria, a gente deve levar a séria. A santificação nos dá a oportunidade de rever as nossas vidas, as nossas atitudes. A santidade nos dá a oportunidade de reconhecer os nossos pecados, confessar e abandonar, para sermos perdoados pelo Senhor, lavados no seu sangue e prosseguir. E não nos exterminar. Então nós que temos que chegar diante de Deus e confessar as nossas culpas, os nossos pecados, e purificar, e abandonar, e deixar, para que Deus continue nos abençoando. Mas, se o pecado de alguém nos afeta, você pode ter certeza, Deus não vai deixar o culto por muito tempo. Porque que tenho eu e você pagar pelo erro dos outros? Eu acho que isso não é justo. Então, se for preciso, Deus faz a limpeza, a purificação, porque Ele é santo, 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 e exige de nós santidade, reverência ao seu nome. Por isso que Eclesiastes diz assim, 5:1, quando entrares por essa porta, guarda o teu pé, porque o lugar que você pisa é santo. O lugar que nós pisamos é santo, porque aqui a igreja não. Ali que se refere, quando Deus fala para Moisés na sarça ardente, ali se refere que a qualquer lugar onde Deus está é santo. Aqui é a casa do Senhor, é onde Deus está presente todas as vezes que essa porta abrir. Então nós devemos nos purificar, nos santificar, para virmos adorar e louvar a Deus. Quero convidar vocês a se colocarem em pé. Santificação é coisa séria. Santificação não é brincadeira. Ninguém vai ficar escondido, trazendo malefício
para sua família, para a igreja do Senhor, para a obra do Senhor. Mas a santificação nos dá oportunidade. A santificação nos dá oportunidade de confessarmos e deixarmos os nossos pecados e sermos lavados, redimidos pelo sangue de Jesus e sermos abençoados, ainda nessa terra e no porvir, ver a face de Deus como ela é. Por isso que eu estou dizendo para você que santificação é coisa séria, que a gente não deve brincar com isso. Por isso que você entenda quando Deus disse: santificai-vos, amanhã farei maravilhas no meio de vós. Então, irmãos, a gente precisa parar e analisar a nossa vida. Sabe quando você bota fora na sua casa, no seu guarda-roupa, faz uma limpeza? Então é isso que a gente precisa parar. Nós estamos começando o ano, estamos dando o segundo passo, estamos no começo e Deus nos promete um ano de maravilhas. Um ano de maravilhas, um ano de maravilhas, Deus promete a todos aqui nessa noite. Inclusive, se eu e você estivermos no pecado, Deus promete nos dar um ano de bênçãos, mas para isso, santifique a tua vida. Santifique a tua casa, santifique o seu trabalho, faça as coisas corretas, certas. Irmãos, a nossa preocupação deveria ser uma só, é como agradar a Deus. A nossa preocupação maior é como agradar os homens, como agradar os amigos. Santificai-vos, santificai-vos, porque amanhã farei maravilha no meio de vós. E é por isso que então Hebreus 12:14 diz: esforcem-se para viver em paz. Quem tem uma vida de santidade está em paz. Vive em paz, deita em paz, dorme em paz. Porque se a minha mente não me condena, eu tenho paz. Viver em paz com todos. E para serem santos, sem santidade, ninguém verá o Senhor. Louvemos ao Senhor. E eu quero que você pense nisso. A Santa Ceia não proíbe a pessoa em pecado não tomar. Não é isso que diz o texto da Bíblia. Que infelizmente todo mundo ensina errado e prega errado. Pelo contrário, a Santa Ceia diz para nós: este é meu sangue. O sangue da nova aliança. O sangue que tira pecados, que apaga pecados. Ou seja, você hoje, diante da mesa do Senhor, você tem a oportunidade de se arrepender, de pedir perdão, de abandonar, de se reconciliar e participar da ceia do Senhor, que é comunhão com o Senhor. Este é o sangue da nova aliança, esse é o sangue da remissão dos vossos pecados. Então você tem a oportunidade. E ele começa o texto dizendo: examine-se então o homem a si mesmo.